Olá, olá para quem tá chegando. Oi, gente, viver de amor. Ih, não tô conseguindo ver. Débora, boa noite. Bom, pessoal, conforme prometido, tô aqui com a live de hoje pra gente falar sobre reinventar-se, né? Sobre essa busca de trabalhar com algo que tenha sentido, que tenha propósito. E para vocês que estão entrando, que vão assistir depois, saberem mais ou menos quem eu sou e que não me conhecem, meu nome é Andréia Guiar, eu sou a fundadora da Tecendo Saber. Trabalho com gestão do estresse através da psicologia positiva, do yoga e do mindfulness. E eu fiz uma transição de carreira bem assim radical, né? Trabalhei como advogada tributarista de ambientes institucionais bem tradicionais, corporativos, durante muitos anos e fiz uma guinada assim, de 180 graus. Fui trabalhar em outra área completamente diferente, e hoje eu tô aqui trabalhando com esse lado mais do desenvolvimento pessoal, procurando levar para as pessoas em geral, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ferramentas que possam ajudar a ter uma vida melhor, com mais qualidade, menos estressante, com menos ansiedade, menos angústia e tudo mais. Né? Esse meu trabalho surgiu de uma demanda pessoal muito assim, que veio muito do aspecto do ambiente profissional, porque infelizmente eu trabalhei em muitos ambientes tóxicos, ambientes que me fizeram assim muito mal, no sentido de tinha o aspecto de eu não estar feliz profissionalmente e tinha o aspecto também do ambiente não favorecer esse estado de bem-estar. E eu acabei procurando ferramentas que me ajudassem a conseguir, né, suportar ali naquele ambiente, e eu fiquei tão apaixonada, né, pelo resultado que o yoga, que a meditação e que a psicologia, que as intervenções de psicologia positiva proporcionam pra gente, que eu acabei me tornando uma profissional que trabalha com isso, que leva isso para as pessoas, sabe? E o que me inspirou a trazer esse assunto aqui para vocês hoje, desse reinventar-se, de procurar um trabalho com propósito, já é uma temática que eu trabalho há mais tempo, né? Mas que eu já estava querendo trazer aqui um pouquinho para vocês. Mas esse final de semana, eu estava assistindo o canal Viva e estava passando um documentário que a Ingrid Guimarães fez sobre a comédia no Brasil. Foi um documentário muito legal, vale a pena assistir. Ei, Júlia, beleza? E esse documentário que ela fez, ela retoma toda a trajetória da comédia no Brasil, indo ali desde os grandes comediantes, né, que começaram a comédia no Brasil, tipo a Dercy Gonçalves e tal, Oscarito, passando pelos Chico Anísio, Jô Soares e chegando até os comediantes de hoje, Porta dos Fundos, Tata Werneck, etc. Enfim, por que eu tô citando isso? Porque à medida que ela ia entrevistando os vários comediantes, eu pude ver ali uma situação muito assim interessante que eu me identifiquei, que é a questão do artista comediante ter essa necessidade de se reinventar no mundo da arte. Por dois motivos que ele se reinventa no mundo da arte. Um motivo é para ele dar vazão ao talento dele, aquilo que realmente ele deseja fazer como ator, como artista, né? Ser ator de comédia ou ser um cantor, né, um artista plástico, já é uma profissão que geralmente as pessoas amam, né, o que fazem. Então ali já tem um propósito, um significado muito forte, porque não é uma profissão que geralmente as pessoas escolhem por conveniência ou por influência de alguém, né? Igual eu escolhi o direito um pouco por falta de maturidade, e por influência da minha família, né? Todo mundo falando, ah, vai, faz direito, é uma boa, você pode fazer concurso e tal. E aí eu não sabia que direito o que eu queria e acabei entrando nessa área.
E quando a pessoa escolhe uma profissão tipo ator, como eu tô falando, música, ou até mesmo na área da saúde, pelo menos assim me dá essa impressão, né? Que para você ser médico, enfermeiro ou uma cuidadora, é importante que você goste do que faça, ou ser um chefe de cozinha, entende? Então aí fica mais fácil. Mas quando você escuta, vê que dentro dessas áreas a pessoa também tem a necessidade de se reinventar, isso me deixou assim pensativa e curiosa. E aí ela falando sobre essa questão, entrevistando lá as pessoas, né? Ela entrevistou o Jô Soares e foi muito legal essa parte. E mostrando essa trajetória do Jô, né, como comediante, que ficou anos e anos fazendo um programa de sucesso de comédia na TV Globo, com vários personagens que foram marcantes da história da comédia do Brasil, e que chegou num determinado ponto, ele quis dar vazão a outros talentos dele. E ele queria muito ter um talk show, um programa de televisão, e a Globo não apoiou essa ideia dele, e ele se posicionou e teve a coragem, né, de largar tudo o que ele já tinha construído para entrar nessa nova trajetória como apresentador de um talk show, que foi um sucesso, né? Durou 28 anos esse programa dele. E paralelamente ele fazia, né, faz outras coisas, dirige, escreve, atua e tudo mais. E então, quando você vê, né, uma pessoa que já está com 80 anos de idade contar a trajetória dele, você vê que existe ali uma caminhada que ela não é uma caminhada rápida, ela não é uma caminhada feita do dia para a noite, ela é uma construção. E nessa construção existe um fio condutor, se você parar para olhar a história ali. Quando a gente está no meio assim do turbilhão, né, desse questionamento do que eu quero fazer para ser feliz, e naquelas tentativas e erros, experimentações e vivências, muitas vezes a gente não consegue ver o link desse caminho. E isso pode trazer uma certa angústia, uma certa dúvida, às vezes até uma certa incredulidade. Eu, por exemplo, já fui muito questionada. Por exemplo, eu já ouvi muito essa pessoa falar assim: nossa, agora você se tornou professora de yoga? Ou já ouvi a pessoa falar assim: qual que é a novidade agora? Com um tom um pouco sarcástico. Ou tipo assim, já ouvi a pessoa falar assim: nossa, a Andrea tá sempre surpreendendo. E isso me incomodava, sabe? Porque eu falava: nossa, será que eu sou uma louca, a louca da transição de carreira? E isso me incomodava bastante. Mas quando eu fui retomar a minha trajetória, e foi até interessante porque um ponto dessa retomada até foi algo que uma aluna minha pontuou em sala de aula. Ela falou: olha, todo o trajeto foi uma construção de muitos anos, né? Então você pensa que eu caminhei ali no mundo do direito, estudei, fiz estágios, atuei como advogada. E se você for somar todos os anos, foram quase 15 anos nessa trajetória. E depois disso eu fui para a área de moda e beleza, né? E nessa área de moda e beleza também foram 10 anos ali naquele trajeto para depois migrar para a área de desenvolvimento humano. E se você retomasse, quando eu fui retomar esse trajeto e pensando, aí a gente vai falar um pouco sobre o propósito, eu fui ver que eu sempre quis fazer a outra pessoa bem, tornar a vida dela melhor de alguma maneira. Quando eu comecei a trabalhar com moda e beleza, né, especificamente na área da maquiagem, da consultoria de imagem, a minha intenção era ajudar a pessoa a ela se encontrar e ela se sentir bem com ela mesma, através da imagem dela.
Então era muito legal quando eu maquiava uma pessoa e aquela pessoa olhava pro espelho e falava: Nossa, ai, como que eu tô bem? Nossa, como que eu tô me sentindo bem? A autoestima dela mudava totalmente. E era muito legal eu ver isso. E hoje é muito legal quando eu faço uma vivência de mindfulness e a pessoa começa a praticar e chega para mim e fala: Andréia, como que eu tô menos ansiosa? Nossa, como que eu tô mais centrada? Como que eu tô mais tranquila? Então isso me realiza. Então, se você parar para pensar, esse propósito, ele sempre teve ali, né? Esse meu encontro com esse propósito, depois do direito. Porque no direito eu não tinha muito essa vontade de fazer os outros felizes, não, sabe, gente? Porque realmente eu não me identificava com a temática. Apesar de que você, como advogada, você pode fazer muitas pessoas felizes, né? Ajudando elas nas questões burocráticas, jurídicas, de justiça e tudo mais. Mas enfim, o fato é que esse fio condutor estava ali, né? E a maneira de entregar esse propósito, ela pode mudar ao longo do tempo. Então esse é um ponto que eu queria trazer o primeiro ponto de reflexão, sabe? Essa questão assim, do que é esse propósito? Por quê? Falar sobre isso. Porque eu sinto, eu vejo, né, por tudo que está rolando aí, né, no mundo, nas conversas, na internet, nos eventos, nas pessoas com as quais eu convivo, é uma certa pressão por essa busca do propósito. Então, buscar o propósito se tornou uma obrigatoriedade e ficou uma coisa meio assim, impositiva. E também um pouco irreal em alguns momentos. Há um tempo atrás eu recebi uma ligação de um rapaz, e ele estava interessado, né, no processo de coaching, e ele falou comigo: Olha, eu não estou conseguindo encontrar o meu propósito, isso está me deixando muito angustiado. Então, esse desespero, né, por ter um trabalho com propósito, eu acho que isso está saindo um pouco da normalidade da coisa. Isso é uma reflexão pessoal, tá, gente? Do que eu tenho vivido, da minha própria trajetória e do que eu tenho visto aí com as pessoas. Por quê, gente? Porque eu acho que às vezes a gente precisa simplificar um pouco essa questão do propósito. Eu vejo que muitas pessoas vinculam o propósito com um certo sucesso. O sucesso hoje, sucesso é uma coisa subjetiva e o conceito de sucesso tem mudado. Mas ainda assim, eu vejo uma relação do propósito com uma certa aparição, sabe? Aparição na internet, com 1.000 seguidores, 1.000 curtidas, 1.000 issos, 1.000 aquilos. A Tânia tá aí, né, Tânia? Ó, parece que as pessoas não podem fluir, experimentar cada momento e fazer o novo a cada momento, né? É isso mesmo. Então eu vejo assim, aquela pressão por ter algo para mostrar para o mundo. E acaba que a gente sai de uma caixinha e entra em outra. Porque a gente estava na caixinha lá do corporativo, do cartão de visita, do crachá, do status, e sai para outra caixa, a caixa do propósito. Vamos todos ter um propósito midiático, transcendental e que é aplaudido por outras pessoas. E eu acho que a gente tem que simplificar e ir um pouco para o que está perto da gente. Explicando um pouquinho mais sobre isso, por que não viver o propósito dentro de casa, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa pequena comunidade, que é o nosso bairro, para depois naturalmente esse propósito ir expandir, sabe? Então, por exemplo, eu comecei a perceber isso um pouco com o yoga. Porque eu montei, né? Eu tenho um espaço físico, uma sala onde eu dou aula de yoga e faço os meus atendimentos, que é perto da minha casa.
E as pessoas que chegam até mim são as minhas vizinhas, sabe? É a pessoa que mora no prédio do lado, que mora aqui na vizinhança. E aí eu comecei a perceber, falar, olha que interessante, né? É a minha pequena comunidade, sabe? E comecei também a mudar um pouco a perspectiva desse propósito em relação à minha própria família, né? Quando eu comecei a conviver com essa questão dos cuidados, do cuidado familiar e tal. E aí eu comecei assim, por que não viver o propósito dentro do meu nicho familiar, sabe? Porque é muito bonito a gente falar de meditação, a gente falar de compaixão, a gente falar de namastê, mas viver isso na prática, eu penso que é o mais importante de tudo, porque é o mais verdadeiro, o mais autêntico e o mais coerente, né? É... Então, essa é uma reflexão para se fazer. Se você está em busca de um trabalho com propósito, eu quero te convidar a pensar, a refletir que propósito é esse na sua vida, mas de uma maneira mais pé no chão, aplicando isso para o que é próximo de você, tá? Viver o propósito, gente, nada mais é do que alinhar realmente os nossos talentos, as nossas características, nossas forças pessoais com os nossos valores, né? Quando a gente sabe quais são os nossos talentos, quais são as nossas características e principalmente os nossos valores, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre esse propósito. E aí sim, quando a gente tem isso mais e mais, cada vez mais claro dentro da gente, a gente vai conseguir fazer uma conexão com essa entrega profissional, que pode ser sendo autônomo, sendo através de um pequeno empreendimento ou através de uma instituição, né, de médio ou grande porte. O que é importante é a gente estar vinculado muito com a nossa essência e com nossos valores para que a gente possa se envolver com projetos que estejam realmente ligados com a gente. Porque aí vem essa minha segunda reflexão, né? Porque quando você questiona o seu propósito e busca ele, é muito importante que você tenha em mente essa questão dos seus valores, sabe? E dentro disso, uma coisa que eu queria indicar para vocês, que foi um livro que eu separei, esse livro aqui da School of Life, que chama Como Mudar o Mundo, que é um livro que vai te falar muito sobre propósito, né? E vai te falar muito sobre esse propósito pé no chão, sobre esse propósito que realmente ele é possível, plausível de ser realizado, né? Sem a gente mistificar muito a coisa, sabe? A princípio você vai pensar assim, mas como que eu vou mudar o meu mundo? Porque geralmente quando a gente trabalha com propósito, a gente quer mudar alguma coisa, né? E você fala em mudar o mundo, aí você pensa, nossa, mudar o mundo é uma coisa muito ampla e muito, talvez até arrogante. Mas esse livro fala isso sobre a questão de qual é o seu mundo, sabe? E leva a gente para esse microcosmos nosso, que é isso que eu estava falando antes. E aí, gente, dentro dessa questão que eu tô trazendo do propósito, é isso, é que eu acredito que o propósito, ele existe, ele é latente dentro da gente, cabe a gente realmente fazer essa investigação, mas que a maneira de entregar, ela pode mudar ao longo do tempo. E eu acho que ter isso claro na mente da gente é muito importante para deixar a gente mais tranquila mesmo em relação a essa entrega, sabe? E assim, uma coisa que eu queria trazer também para você, né, que está nessa busca. Já falei sobre refletir seus valores, identificar o que faz sentido na sua vida, no dia a dia. Começa a ver, olha, o que eu fiz hoje no meu trabalho, na minha vida pessoal e o que fez sentido para mim. Escreve, né? Tenha um diário e comece a escrever aquilo que te deixa com vitalidade, te deixa empolgada, com energia, sabe? Que te dá tesão. Então comece a fazer isso. Para você ir identificando as possibilidades que você tem de encontrar esse propósito, tá?
Uma outra coisa que é muito importante, se você está nessa jornada, busca informação, conversa com pessoas, seja curioso, curiosa. Se você vá a workshops, vivências, cafés, conheça os lugares diferentes, assista palestras, investigue, sabe? Investigue e permita-se experimentar. Então, uma coisa, por exemplo, recentemente eu fiquei bem assim curiosa sobre o reiki. E aí eu falei, eu sou uma pessoa que eu me jogo muito nas coisas, sabe? Então, quando eu me fico curiosa, eu começo a estudar, eu quero fazer um curso, e aí eu quero ser profissional daquela área. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E aí eu fui falar, gente, eu vou pesquisar um pouco sobre o reiki. Primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro e ler. Quando eu li sobre o reiki, eu falei, nossa, é massa, mas não é pra mim. Né? Deixa eu continuar aqui com Mindfulness e o Yoga, que já está de bom tamanho. Entendem? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu já eliminei isso da minha vida. E eliminar é muito bom, entende? A gente saber o que a gente não quer fazer é tão importante quanto saber o que a gente quer fazer. Fez sentido isso? Então, outra coisa é o seguinte, às vezes a gente quer fazer uma ruptura muito radical, queremos romper, eu quero largar meu emprego, quero mudar de vida, quero começar uma coisa nova, mas tenha responsabilidade quando você for fazer uma transição de carreira, né? Eu fiz 2 transições de carreira, gente, e eu vou falar com vocês, não é fácil. Sabe? Né? Que todo mundo fala assim, nossa, você fez 2 transições de carreira e não sei o quê. Não é fácil, porque demanda um tempo, demanda investimento, demanda uma reconstrução. E você começar a viver daquilo demora um pouquinho, sabe? Então, se você tem um emprego, eu te falo o seguinte, olha, não larga seu emprego de uma hora para outra sem fazer esses primeiros passos que eu falei antes. Você pode ir fazendo paralelamente coisas até você descobrir, até essa segunda coisa, esse plano B, ficar um pouco mais consolidado e aí você sim fazer uma mudança mais radical, sabe? E usa o seu trabalho, usa o seu salário para te proporcionar o conhecimento que você precisa para montar ou migrar para esse outro negócio. Então é muito importante, porque transição de carreira sem grana, gente, não é aconselhável. Então é muito importante que você faça um planejamento, né? E tenha um capital para você fazer uma transição de carreira com mais tranquilidade. Claro, gente, cada pessoa funciona de um jeito. Tem pessoas que assim se jogam, gostam de arriscar, funcionam quando estão ali assim, com aquele desafio de conseguir captar dinheiro de outras maneiras, né? E tem outras que não. Então você tem que entender o seu perfil também, como que você funciona. Bom, desfrute da jornada, é um outro conselho que uma dica que eu quero falar, porque muitas pessoas ficam assim muito obcecadas no resultado final. Em encontrar o propósito, encontrar o trabalho que vai trazer essa realização. Então, desenvolva essa habilidade, essa consciência do momento presente, para que você possa curtir a jornada. Porque o que a gente tem é hoje, sabe? E chegar lá ou não, pode ser que a gente chegue, pode ser que a gente não chegue. Se a gente chegar, ótimo. Se a gente não chegar, ótimo também, sabe? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor nessa jornada, sabe? E dentro, quando você começa a ter essa consciência, você também uma coisa bem interessante, porque eu passei por isso na minha segunda transição de carreira. Na minha primeira transição de carreira, eu fiz muito assim, enchi o saco, fiquei estressada, pirei e pá, pedi demissão. Acordei no dia seguinte, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. A minha segunda transição de carreira não foi assim, tá? Eu passei assim por um período grande de reflexão, fiz um processo enorme de coaching, sabe? E, passei a praticar yoga, que me ajudou demais, meditação.
E depois disso, aí eu fiz uma mudança, tá? Então, quando você busca essa consciência, não significa que você não vá mudar. Pode ser que você busque um ressignificado no seu trabalho, que isso é uma possibilidade. Pode ser que você comece a identificar mudanças do seu estilo de vida que você precisa fazer, e dentro dessas mudanças você consegue entender que, olha, peraí, eu mudando aqui esse meu estilo de vida, eu consigo lidar melhor com o meu cenário atual de trabalho e não preciso nem quero fazer uma mudança tão radical, tá? Ou pode ser que futuramente você fale, não, realmente vou mudar e tá tudo certo, sabe? Então, é pensar nisso. Uma outra referência que eu queria deixar para vocês, né, é um livro que eu tô lendo, que chama Comece Algo que Faça Diferença. É a história do Blake Mycoskie, não sei como é que fala o sobrenome dele, que é o fundador da Tom Shoes, tá? A Tom Shoes é uma loja de sapatos americana. São calçados que ele fez. Não vou contar porque o livro é muito legal. Mas é a história de um empreendedor, de um jovem empreendedor. Tem uma foto dele aqui atrás, tá vendo? Que ele criou um novo modelo de negócios, onde ele desenvolveu calçados e para cada par de calçado vendido, ele doa um calçado para uma criança pobre, que tem necessidade de ter um calçado, porque incrível isso, mas no mundo existem pessoas que não têm o que calçar. E ele faz essa doação em países, né, como que estão na África, na América do Sul, países bem pobres. E é muito legal esse trabalho que ele faz, e é um trabalho com propósito, mas ao mesmo tempo é um trabalho que paga as contas, que remunera as contas, e aqui tem a jornada dele na concretização desse trabalho. Então vale a leitura, é um livro fácil de ler, gostoso, super assim, é divertido, sabe? Bem leve. E um livro que traz muitos insights e muitas dicas para quem tá nessa trajetória. E é isso, gente, né? Foi só uma reflexão mesmo que eu queria estar trazendo para vocês sobre essa busca, alguns insights que eu tenho tido. Eu acho que quando a gente começa a buscar e fazer essas mudanças, a gente também vai tendo uma certa maturidade e algumas experiências que podem ser úteis, né, para algumas pessoas. Se fizer sentido para vocês, comente, né, me dê um feedback, compartilhe com pessoas que você acha que possa se interessar pela temática. Quero fazer um convite para vocês, tá? A partir do dia 12 de junho, eu vou começar a dar início a um novo grupo de Mindfulness, de um grupo de 8 semanas, que é o Desperte para a Pausa. No dia 17 de junho, vai ter uma oficina de gestão do estresse, aqui na Tecendo Saber. E no dia 29 de junho, vai ter um encontro na natureza de Mindfulness, no Parque da Serra do Curral, vagas limitadas. E se você quiser saber um pouco mais de informações sobre esses eventos que eu compartilhei aqui, é só entrar. Obrigada, Henrique. Que bom que fez sentido para você, viu? Muito gratidão aí por ter participado. Vocês podem entrar no site, tá? Da Escola Tecendo Saber, ou então na página do Simpla. A gente tem uma página que é www.simpla.com.br/Tecendo Saber, que os eventos que estão com as inscrições abertas estão todos cadastrados lá, ok? Um beijo, gratidão demais, que faça sentido, que possa ser útil, e boa noite para todos. Até.